E aí pessoal, tudo bem? Meu nome é Marcos Botelho, sou pastor da comunidade da Vila e a gente está numa jornada de leitura de Atos do Espírito Santo, Atos dos Apóstolos, escrito por Lucas. E eu queria convidar você para, antes da gente entrar no capítulo 3, esse momento incrível depois do Pentecoste, para assinar o canal, apertar o sininho para você ser notificado quando o vídeo subir, para convidar os amigos para caminhar com a gente, para comentar do último vídeo, desse vídeo nos comentários e ler o que eu estou respondendo aqui, tá bom? Vamos caminhar juntos, são 28 vídeos, um por capítulo, ok? E aí você que leu o capítulo 3, vê o vídeo agora e semana que vem a gente fala do capítulo 4. A gente viu semana passada o capítulo 2 que fala sobre Pentecoste, ele encerra aquele ciclo e começa o capítulo 3 dizendo que Pedro e João, sempre andando juntos os dois, eles estavam indo para o templo numa reunião de oração que acontecia às 3 horas da tarde. Quando eles estavam entrando no templo, entrando no pátio, existe uma característica, o pátio é o lugar do perfeito, né, do Deus. Então não era permitido pessoas com deficiência física entrar no pátio. Era como se, pelo costume da época, pela pureza do templo, aceitar alguém que estava na imperfeição da criação de Deus, você profanava o templo. Então, na porta de entrada, é isso que a religião sempre fez, gente. A religião é um núcleo, um clube onde só os escolhidos entram e mexe com o orgulho deles, que eles são melhores que os outros e os outros são excluídos, né? Aliás, Lucas vai bater muito forte sobre quando esse pensamento de exclusão, de clubismo da religião. Lucas vai romper e vai mostrar que o Espírito Santo, o Cristo e o Espírito Santo veio para alcançar a todos, aqueles que são desprezados, aqueles que não têm condição, aqueles que a cultura, como a mulher, o trabalhador de uma profissão que não era reconhecida, Lucas vai mostrar no Evangelho, em Atos, que eles são resgatados. E Pedro e João, eles veem um aleijado, alguém que pela vida toda estava lá e eles levavam até ele na entrada para pedir dinheiro, ele ficava com a cabeça baixa, esticando a mão e sempre pedindo uma esmola. E quando esse aleijado vê Pedro e João, já reconhecido pela cidade, aquele aleijado pede dinheiro para eles. E aí eu acho que isso é fantástico. Eu não sei se você fica empolgado, eu fico muito empolgado, porque João, a Bíblia fala que Pedro olha para João e pede para aquele homem olhar para eles, né? Então ele levanta a cabeça e fala assim: olha para mim, porque eu tenho algo para te dar. E aquele aleijado acho que vai ganhar moedas, alguma coisa mais generosa talvez, porque os discípulos já eram conhecidos com a generosidade, eles já tinham se desprendido ao lado financeiro, eles repartiam tudo. Então talvez aquele homem estava na expectativa de ganhar uma boa oferta, né? Um dinheiro generoso. E aí Pedro, ele fala a frase que é: eu não tenho nem ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou, levanta e anda. Eu não acredito, olha gente, eu sou presbiteriano, mas não tem como não dar um aleluias num negócio desse. Cara, eu queria poder, eu não tenho, às vezes eu tenho o Espírito Santo, eu sei que Deus pode fazer milagres, eu acredito, eu oro por milagres, mas na minha caminhada aí de quase 40 anos aí de vida e mais de 25 anos de convertido, eu nunca vi ainda alguém aleijado andar. Talvez você viu que você é um privilegiado, mas eu não vi. Mas eu ouvindo essa história me enche minha fé, recarrega meu coração, porque aquele homem, Pedro pega na mão direita daquele homem, puxa para cima, os pés dele se firmam no chão e ele fica em pé. E sabe o que é o mais legal? Por que Lucas escreve isso? Lucas não escreve só para mostrar que o Espírito Santo nos dá poder para começar a restabelecer a criação, né? Porque na criação não era para ter o pecado e o pecado não era para ter nenhum problema físico, não era para ter nenhuma doença. Isso tudo foi a nossa desobediência que trouxe sobre a criação, sobre a nossa vida. Deus está restabelecendo a sua ordem e, aliás, Pedro mais para frente no mesmo capítulo vai dizer claramente: Jesus subiu e está esperando restabelecer a ordem. Então a igreja vai restabelecer essa ordem, que é a ordem da criação. Então o reino de Deus já chegou. Mas o que eu mais gosto que Lucas botou esse episódio aqui no capítulo 3
é que aquele homem aleijado entra no templo pela primeira vez. Ele era aleijado desde que nasceu. Então, pela primeira vez, ele pode celebrar a Deus. É Lucas dizendo claramente que o Espírito Santo veio para restabelecer, não é mais a religião, mas isso transbordou para todos. Todos e todas são bem-vindos no reino de Deus. E o texto deixa claro que aquele homem começou a celebrar tanto que ele começou a dançar em torno de Pedro. Agora eu fico imaginando aquela ciranda e Pedro falando, olha gente, e as pessoas reconhecendo que aquele homem estava toda vez na escadaria e falando, ei, esse cara não era aleijado? E aí Pedro falando, por que vocês estão olhando para mim como se eu ou João tivesse algum poder? A gente não tem poder, não é Atos dos Apóstolos, é Atos do Espírito Santo. Aí ele fala, isso é Deus. E aí Pedro, mais uma vez, eu gosto como Pedro, ele vai pregar, ele prega tudo, ele não prega mais ou menos. Aqui agora vou falar sobre isso, ele prega de novo tudo. E aí ele vai invocar pessoas muito fortes do judaísmo, lembra que ele está no templo. Ele vai invocar Moisés, falando que Moisés falou que iria se levantar um outro igual a ele, e esse era o Cristo. Ele fala de Samuel, do profeta, todos os profetas falaram sobre Jesus, e ele fala sobre Abraão, Isaac e Jacó. Ele invoca os patriarcas para falar da aliança. E qual é essa aliança? Pedro vai falar que nós somos herdeiros da aliança de Deus fez com Abraão, com os patriarcas, e essa aliança se reflete em Cristo Jesus. Todos que estão em Cristo Jesus têm a aliança da salvação, faz parte do povo de Deus. Nessa hora, Pedro começa a dar a dimensão que o povo de Deus já não é uma etnia, já não é um povo de sangue no sentido sangue filho um do outro, mas é o sangue do Cristo. É um povo escolhido. E aí não tem gregos, não tem judeus, não tem homem, mulher, escravo, não tem senhor, todos são filhos. E aí ele chama para o arrependimento mais uma vez pela ressurreição do Cristo que um dia vai voltar. Nessa mensagem do capítulo 3 já está completa, dizendo, e Pedro com ousadia mais uma vez começa a testemunhar de Jesus Cristo. Qual que é a lição que eu tenho do capítulo 3? Primeiro que o Espírito Santo, ele vem sobre mim, sobre você e sobre a igreja para mostrar que todos são bem-vindos. Talvez você tenha algo, algum problema, como aquele aleijado tinha, e nunca se permitiu experimentar, estar face a face com o Pai, ser chamar Deus de Pai, Jesus do irmão que acolhe. Talvez você nunca teve essa ousadia por algum pecado que você teve, ou por algum defeito, ou por algo que você colocou um jugo, um peso, você nunca se permitiu entrar na presença de Deus. E eu quero dizer para você, ao ler isso, que o Espírito Santo está dizendo assim, levanta, anda, vá adorar o Senhor e comece a sua vocação. Qual é a sua vocação? O que Deus te chamou? É tão lindo ver Pedro e João exercendo a sua vocação na plenitude. Pedro, esse homem que começa a pregar o evangelho com clareza, com ousadia. João fazendo milagres. Eles faziam os milagres, mas não só milagres, eles pregavam, eles incluíam as pessoas na celebração. Ver aquele homem dançando na presença de Deus com alegria incomparável de alguém que foi salvo e restaurado. Deus está no processo de restauração e inclusão. Deus perdoou os seus e cabe a nós cumprir a grande comissão e trazer para a presença de Deus aqueles que a religião, que o mundo, que o pecado excluiu. Cumpra a sua vocação. Que o Espírito Santo te leve a ter esse olhar generoso, esse olhar ousado, esse olhar de milagre e misericórdia para os excluídos. Deus abençoe você.